Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma aula da disciplina de linguagem de programação, né? Então, dando continuidade à temática explorada anteriormente, a gente vai continuar com essa dobradinha, né, HTML e CSS, para que a gente possa facilitar a nossa vida de programador web, ok? Então, ó, vou abrir aqui o Notepad, né, que é a ferramenta que a gente utiliza para programar para HTML, tem diversas outras, mas essa eu costumo utilizar essa para quem está iniciando com o desenvolvimento de programação web. E aí eu vou criar dois arquivos em branco aqui. O primeiro vai ser o código HTML. Vou copiar aqui. Vou salvar. Ok? Eu vou colocar aqui como título exemplo HTML. Opa! HTML mais CSS. Vamos salvar ele na pasta HTML. Exemplo com CSS, isso, só que 05. Aí não esqueçam de no final colocar o ponto HTML. Então esse é o arquivo HTML. E eu vou salvar esse outro aqui como código CSS. Vamos salvar na pasta estilos. Se você tiver outra pasta com outro nome, não tem problema. E aí vai ser estilos exemplo 05.css. Okay? Tem que ter essa extensão porque senão não funciona. Como eu criei um novo arquivo, eu vou pegar esse aqui para a gente ganhar tempo, que eu preciso colocar no meu cabeçalho, que é o direcionamento que os elementos do meu código HTML eles vão puxar as formatações do arquivo CSS. Ok? Então, ó, se no exemplo anterior a gente utilizou o exemplo 04, nesse a gente vai utilizar o exemplo 05 do código CSS, ok? Que é esse aqui. Daqui a pouco a gente começa a definir os parâmetros dos elementos, ou seja, as características que os elementos vão ter. Que elementos são esses? São os elementos que estão no código HTML. Acredito que vocês lembram, né, que a gente foi criando, né, alguns estilos, como eu falei na aula anterior, que cada frase tinha uma cor de uma fonte diferente. Foi isso? Agora a gente vai começar a criar classes, né, no mesmo código HTML, classes com formatações diferentes, com parâmetros diferentes. A gente vai fazer um comparativo entre essas classes, ok? Então, para isso, eu vou utilizar o elemento div. Então, vou abrir ele aqui, vou fechar. Na verdade, eu vou criar mais dois, vão ser 3 divs. Ok? Nesse aqui, eu vou criar uma classe. Ó. Uma class. Essa classe vai receber um valor. Né? Vou definir um nome para essa classe. Então, na verdade, eu vou aqui, aqui e aqui. Ok? Então, aqui eu vou criar uma classe chamada texto1. Nesse outro, eu vou criar uma classe chamada texto2. E aqui eu vou criar uma classe chamada texto3. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer no meu código CSS? No código CSS, eu vou colocar ponto texto1, abro e fecho chaves. Vou vir aqui para o ponto texto2, abro e fecho as chaves. E vou para o texto 3. Texto 3, abro e fecho as chaves. Ok? Salvei, né? Porque eu fiz alterações. E aí, eu vou colocar um texto aqui. Eu vou colocar exemplo de texto centralizado. Sim, como é que esse texto vai aparecer centralizado, professor? Vou vir aqui, estou na classe texto1. Vou vir aqui no ponto texto1, text allen, text allen, vou botar aqui,
essa opção. E aí eu vou dizer que eu quero ele centralizado, ou seja, center. Ok? Nesse outro aqui, eu vou dizer que eu não coloquei o texto ainda, mas eu já vou adiantando aqui. Que eu quero o texto alinhado à direita. Certo? E aí eu vou vir aqui, ó, na classe 2, exemplo de texto alinhado à direita. Vou salvar. E aí eu vou vir aqui no meu arquivo HTML, exemplo com CSS5. Vou abrir ele aqui, tá? Opa, por que não tá? Vamos entender aqui o que foi que aconteceu, que não está centralizado e não está alinhado à direita. Vamos voltar lá para a gente descobrir o que foi aqui. Texto 1, texto 2, certo? CSS sim, exemplo 05. Texto alien. O que foi que faltou aqui? Salvei aqui, tá salvo. Esse aqui também. O que foi que houve aqui no... Deixa eu abrir novamente aqui o... Fecha. Vamos abrir. Ele não está alinhado, não está centralizado e não está alinhado. Text align. Vamos lá. Aqui está certo. É um texto que eu quero. Definir a classe, não é isso? A classe está entre aspas. Abri e fechei a div, abri e fechei, abri e fechei. Texto de alinhamento center. Texto de alinhamento. Foi que houve aqui. Abri e fechei as chaves. Abri e fechei. Algum. Exemplo 05, certo? Exemplo 05 que está na pasta CSS. Vamos só conferir se confere aqui, tá? Cadê o CSS? Texto 1, será que é isso? Vamos ver se assim funciona. O ponto. Atualizei, foi à direita. Primeiro era à direita? Não, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. O primeiro funcionou. E o segundo... o primeiro era à direita mesmo. Ele não, o segundo é que era à direita, só que ele não... Deixa eu ver aqui. Texto 1, texto 2. E aí aqui nesse segundo ele funcionou em um e não funcionou no... agora foi. Só fiz apagar e colocar o ponto novamente, né? É os bugs que, vez por outra, a ferramenta Notepad, ela ocasiona. Ok? Então, ó, o primeiro texto está centralizado. O segundo está alinhado à direita. Ok? Vamos colocar um tamanho agora. Eu centralizei então, text... qual é o text size, né? Tamanho da fonte, né? Que vai ser em pixels, 20 pixels. É isso? Text size, ele não ficou, vai ter ficado colorido, né? Igual esse aqui. Vamos fazer um teste aqui. Font size, não é text size, é font size. Font size. Font size. Ok? E aqui eu vou colocar tamanho 40 e aqui tamanho 30. Vamos salvar. Ok?
Vamos lá executar agora o código, atualizando ele. Observem aí, ó, o tamanho da fonte aumentou, né? Esse é tamanho 30 e esse é tamanho 40. Foi isso? O que é que eu poderia fazer mais aqui? Vamos a esse outro aqui, no exemplo anterior que a gente viu, ele tem a questão do espaçamento entre linhas e do espaçamento entre letras, né? Vamos copiar os três. E vou colocar no terceiro aqui, ó. Na terceira classe. Aí, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar no gerador aqui. Não vou pegar o texto todo, vou pegar só um pedaço. Porque o texto ficou muito grande. E aí eu vou colocar aqui, ó, na classe 3. Vou criar aqui a outra formatação. Ok? Salvei. Text 3. Vamos deixar o alinhamento... vamos colocar o alinhamento justify, que é justificado, né? Vamos lá, text align. Vamos ver se ele permite aqui. Justify. Okay? Que é o texto justificado, né? O padrão que é esperado nas regras de ABNT. Eu vou atualizar a página aqui. E aqui está, ó, alinhado, né, no formato justificado. Eu posso até mudar aqui, ó. Deixa eu aumentar mais o texto aqui, já que esse ficou pequeno, para a gente ver melhor ele funcionando. Ok? Deixa eu ver aqui. Salvei. Ctrl S, vamos abrir agora. Opa. Atualiza. Pronto. Ok? A gente vê de uma forma visualmente melhor, né? O texto no formato justificado. Okay? Então, eu tenho um texto centralizado, tenho um texto alinhado à direita e eu tenho um texto justificado. Ok? Então, esse é um exemplo que eu posso fazer com CSS, né? Utilizando classes. Então, eu separo o meu código por divs, né? Que são como se fossem divisões. Eu divido em pequenos passos a minha página web, né, o meu código HTML, e aí eu vou definindo em cada um o que eu posso fazer, ok? Eu poderia também, em cada um desses aqui, colocar um tipo, o estilo da fonte, né, que é o font family. Então, eu posso definir aqui para os três fontes, três tipos de fontes distintas, né? Certo? Então, eu até salvei aqui, pronto, fantasy. Vou colocar isso aqui. Vamos colocar essa cursive. Certo? E vamos utilizar essa serif. Ok? Então, tenho essas três opções aqui. Vou salvar. E aí, quando eu abrir o documento, que atualizar, elas terão estilos distintos. Certo? Então, cada uma dessa aqui foi um estilo. Ó. Fantasy, cursive e a serif. Essa terceira aqui. Ok? Não mudou muito essa terceira. Vamos lá, vamos pegar a outra aqui, monospace. Vamos colocar essa monospace aqui para ver como é que fica. Ctrl S, atualizei, fica diferente, tá certo? Então, ó, a gente aprendeu aqui como criar um arquivo .html. Eu coloquei o CSS aqui só para ter orientação, tá, pessoal? Que é o exemplo 5 que eu estou utilizando com CSS, o código HTML com CSS. Se você quiser colocar só exemplo 5, não vai ter problema. Então, a extensão .html. Não esqueçam de colocar o caminho onde está o arquivo CSS, porque senão não vai funcionar as formatações, né? Aqui eu criei 3 divs, né?
Dentro de cada div eu coloquei uma classe, a classe texto 1, a classe texto 2 e a classe texto 3, né? E aí dentro de cada classe eu adicionei um conteúdo. Nesse aqui eu pedi para o texto ficar centralizado, nesse segundo para o texto ficar à direita, e no terceiro eu defini lá que o texto ficaria justificado, ok? Então essa é outra forma que eu tenho de trabalhar com o meu código HTML e CSS. Então aqui no CSS, ó, eu fui separando com um ponto, né? No começo deu aquele bug, mas aí eu tirei o ponto, voltei novamente, salvei a página, funcionou, né? A gente presenciou isso algumas vezes durante as aulas presenciais, que vez por outra acontece dar uns bugs desse mesmo com a ferramenta, né? Mas aí eu criei o estilo da fonte, a família o estilo da letra, né? O alinhamento e o tamanho, né? Esses dois primeiros. No terceiro, além do estilo da letra, da fonte e do alinhamento, eu trabalhei e o tamanho da fonte, eu trabalhei o espaçamento da frase de uma linha para outra, né? E trabalhei o espaço de uma letra para outra também. Então, eu trabalhei esses dois parâmetros dentro do elemento, né, que está no texto 3. No caso aqui, a minha div. Ok? Então, quantas divs eu posso utilizar? Quantas você precisar. Ok? A ideia é que você utilize com o seu código CSS para facilitar a sua vida. Então, se você vai alterar uma formatação que está na div, na classe texto 2, então você já vai direto na div que tem a classe texto 2 como definição. Ok? Então, esse foi mais um exemplo, pessoal. Espero estar ajudando vocês aí nesses exercícios, nesses exemplos, nesses conteúdos novos. Peço que vocês, nos comentários do Classroom, marquem a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, postem nos comentários, ok? Se cuidem, estudem bastante, porque o momento é agora. Aproveitem esse momento que vocês têm, tá, entre aspas, livre em casa, né, para que vocês possam, assim que voltar às aulas presenciais, vocês voltem com tudo, ok? Então, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.